E aí, gente boa, tudo bem? Meu nome é Lulu Abranches, sou do canal Desmatrix e hoje eu vim trazer para vocês um assunto que eu gosto muito, eu considero uma ferramenta de autoconhecimento maravilhosa, tá? Que chama astrologia. Eu não sei se você acredita ou não, tá? Mas eu queria deixar aqui, humildemente, um convite para você dar um voto de confiança e pesquisar astrologia, pelo menos no que tange ao seu mapa, tá? Na internet tem muito conteúdo gratuito, né? Para pelo menos você começar a entrar em contato com o assunto e aí você buscando mais respostas, vendo que faz sentido você procurar um profissional da área, tá? A astrologia na minha vida já tem muito tempo que eu estudo informalmente, como um hobby, sem grandes compromissos e tudo mais, é por gosto mesmo. Mas de uns tempos pra cá eu comecei a ver a astrologia de uma forma muito mais profunda e comecei a entender coisas que aconteciam na minha vida que poderiam ter respostas no meu mapa, tá? Então o que acontece? Às vezes você está num momento da vida confuso, angustiado, perdido, em relação a relacionamento, tendências de comportamentos, de acontecimentos que acontecem em determinados setores da sua vida, e aí você quer buscar respostas, né? Tem gente que se conforma e vai vivendo, enfim. Mas tem gente que não, que busca um porquê das coisas. Busca na filosofia, busca na psicologia, busca na mitologia e tem a astrologia, tá? Então não vamos aqui entrar no debate se é verdade, se é mentira, qual que é a melhor, não é essa a questão, tá? A sugestão é por onde começar. Eu vou explicar bem resumidamente, fazer um teaser, um tira-gosto do que é astrologia, para você depois ir para a internet e pesquisar, tá? A respeito do seu mapa, tá? Do seu mapa. Então, o que eu descobri fazendo uma pesquisa mais profunda da astrologia? Que, na verdade, nós não somos apenas o nosso signo solar, né? Então, se eu sou de Áries, de repente, a minha amiga que também é de Áries, ela é bem diferente de mim. Aí você pensa, ué, mas então isso aí é furada, porque nós somos de Áries e ela é bem mais calma e eu sou muito mais agitada. É claro que isso existe um porquê, porque a sua identidade astrológica, a sua digital astrológica, o momento do céu, que quando você nasceu, né? E isso determinado pelo local, pela data e pela hora, vai fazer uma digital única para você, né? Então, existe o Sol, existe o ascendente, existe a Lua, os planetas, existem aspectos, existem os planetas nas casas, os signos nas casas, aspectos, asteroides, enfim, nodos, que vão fazer com que o seu mapa seja praticamente único, né? Até irmãos gêmeos, mesmo nascendo quase no mesmo minuto, podem apresentar diferença. Lembrando que tudo que tem no mapa são tendências, né? Nada é taxativo absoluto, são tendências, né? Daquela energia que está no teu imprinting. E também a questão do ambiente que você nasceu, como você foi criado, por quem você foi criado, a cultura, o local, isso tudo vai fazer com que alguns aspectos seus sejam favorecidos ou desfavorecidos, ativados ou não. Lembrando que também, por exemplo, a história do Saturno, que ele é um planeta lento, que ele tem um ciclo de quase 30 anos, ele quando faz o ciclo todo e ele retorna no seu mapa natal, vai trazer algumas repercussões na sua vida naquele momento, entendeu? Que vai dar uma agitada. E aí, isso significa que também, além do seu mapa, você pode estar num trânsito. O que é o trânsito? É o céu do momento em coincidência com o teu mapa natal. Tá? Então, baseado no seu mapa natal, você vai fazer uma comparação e ali, tudo que está acontecendo nos astros vai repercutir
em cima do teu mapa natal, tá? Mas assim, resumindo, a indicação que eu te dou é o seguinte. Primeiro, faça seu mapa astral natal, tá? Que é o mapa do seu nascimento. Existe um site chamado astro.com, ele é gringo, www.astro.com, mas ele tem tradução. Você faz um login lá e você faz o teu mapa, tá? Lá você pode fazer mapa de tudo quanto é tipo de linha de astrologia, inclusive védica, que é maravilhoso, que é uma outra modalidade de astrologia que eu acho interessantíssimo, mas eu não vou pedir para você começar por ela, tá? Existem pessoas que eu posso indicar depois de astrologia védica, mas começa com a tropical, que você de repente, por assim, mesmo sem saber inconscientemente, já deve estar mais acostumada. Então, o que eu vou pedir? Faça seu mapa. O seu mapa, né, ele vai ter essa mandala aqui, que é a mandala astrológica, com todas as casas, tá? De 1 a 12. Você, com o seu horário de nascimento, você precisa saber o horário de nascimento para que o ascendente seja localizado. O ascendente é onde o início da casa 1 vai bater em algum signo, tá? Que é a cúspide. Então, por quê? Porque ali, a partir do ascendente, a partir da casa 1, você vai ver onde todas as outras casas vão bater em quais signos e os planetas onde vão estar localizados. Porque cada planeta em cada casa vai repercutir de uma forma. Então, na mandala, a princípio, a gente começa a astrologia, estudar astrologia assim, gente de Áries é assim, assim, assado. Gêmeos, touro, câncer, aí vai sabendo as características principais, às vezes positiva, negativa, o período que nasce, dos signos solares. Depois você descobre que tem um ascendente, que é a forma como você se projeta no mundo ali, a sua persona, a forma que você se manifesta no mundo. E tem a lua, que rege as emoções, e assim por diante. Tá? Então aí você vai vendo isso tudo no mapa. Então, por que isso tudo aqui faz de você único? Porque, inclusive, por exemplo, no mapa ele vem tabelinhas, tá? Porque cada planeta, cada início de uma casa vai bater num grau, cada signo tem 30 graus, de acordo com esse tipo de linha aqui, astrológica. Aí aquele início daquela casa vai bater em determinado grau, que é o grau do signo. Um planeta XYZ vai bater em determinado grau dentro da casa, entendeu? E aí aquele planeta naquela casa, naquele signo, já forma uma configuração. E a leitura do mapa é uma leitura sistemática, entendeu? É como um todo. Você tem os aspectos individuais, tá? Conjunção, oposição, quadratura, trígono, sextil. Aí tem as outras coisas quebradinhas, que é mais para quem tá aprofundando pro início, você não precisa saber disso tudo, mas isso influi. Grandes quadraturas, grandes trígonos. Então, assim, que vão fazer com que a conversa entre esses planetas aconteça de determinada forma, tá? Então, existem casas que são pertencentes a determinados elementos e determinados signos. E quando você analisa um planeta dentro de uma casa, dentro de um signo, você tem que ver a casa oposta, você tem que ver onde está o regente daquela casa, que também vai estar irradiando energia, que vai influenciar naquela a manifestação daquele aspecto, daquela característica ali. Então não é uma coisa simples. Desculpa. Então, assim, e traz muita informação, tá? Por exemplo, se você quer saber, quer ter um direcionamento profissional, você vai lá e vê a sua casa, por exemplo, a sua casa 6 e a sua casa 10. E a sua casa 2 também, que é uma casa de terras. A casa 2, a casa 6 e a casa 10 são pertencentes a signos de terra. E elas vão falar de questões que envolvem trabalho. A casa 2, mais especificamente, a dinheiro, né, valores. Mas a casa 6 é o trabalho do dia a dia. E a casa 10 é a projeção da carreira. A casa 11, por exemplo, que é de Aquário, né, que é regida por Saturno também, e o regente novo é Urano,
por exemplo, ela fala também de ganhos de dinheiro, fala também de aspectos corporativos empresariais. Então, por isso que existe um mapa profissional, porque vai avaliar mais especificamente esses aspectos, vai fazer assim tipo um recorte do teu mapa, entendeu? E ver tudo que está influenciando ali. Quando você tem muita quadratura, planeta retrógrado, planeta em queda, que é quando um planeta ele tá numa casa de um signo que ele, na verdade, ele meio que se debica, digamos assim. Então, ou seja, ele não tá num aspecto confortável, ele não tá num local confortável, né? Por exemplo, se a Vênus estiver em Touro ou Libra, que são os signos que ela rege, ela vai estar confortável. Então, assim, você pode descobrir algumas dificuldades no seu mapa que podem trazer luz, e aí você pensa assim, bom, agora eu já entendi de repente qual é o problema, vou começar a prestar atenção e agora eu vou ver o que eu posso fazer, porque isso aqui pode ser trabalhado e transformado, entendeu? No momento em que você toma consciência, já é o primeiro passo para você trabalhar em cima disso e ver o que você pode fazer para melhorar ou para conviver. Então, por exemplo, se você tem um Saturno, que é um planeta lento, né? É o senhor do tempo, é o senhor do karma, é um planeta que é considerado, assim, muita gente considera negativo, mas é óbvio que tudo é positivo e negativo, nós precisamos da energia de todos eles para viver uma plenitude. O Saturno, ele vai trazer uma seriedade, limitações, bloqueios, medos, entendeu? Então, se ele tá na casa 2, que é a casa dos valores, do dinheiro, de prazeres também, sinestésicos, né? Da coisa do... pessoa que gosta de coisa boa, né? Prazeres também tá ligado à casa 5, que é a casa de Leão. De repente, essa pessoa vai ter dificuldade de ganhar dinheiro, acha que de repente tudo só pode conseguir dinheiro se for do modo difícil, se tiver que ralar muito, entendeu? Vai ter medo de questões relacionadas a dinheiro, por exemplo. Se você, por exemplo, tem o Sol na casa 10, como eu tenho o Sol na casa 10, é uma excelente configuração para a questão da profissão, né? Então, assim, mas pode ser que esse Sol esteja com alguma oposição a algum outro planeta que gera uma tensão, algum aspecto negativo. Se ele não tá muito bonitão lá no céu, isso pode trazer um pouco de atraso, uma certa dificuldade. Então, essas coisinhas, tá? Porque tudo que tá lindão no mapa, ó, é fácil, é ótimo, né? Então, por que a astrologia pode te elucidar bastante coisa? Para ver essas dificuldades e você poder trabalhar em cima. E aí você, quando identificar determinadas dificuldades no mapa, você para e pensa, poxa, será que isso faz sentido? Não, isso aqui para mim não faz sentido. Por exemplo, voltando na questão de Saturno. Saturno, ele traz essa dificuldade, principalmente no primeiro porção de vida da pessoa, que é até os 30 anos, 28, 30 anos. Quando ele retorna como se fosse assim para cobrar um pouco se você aprendeu a lição ou não. Ele dá uma reviravolta ali. E ali já começa uma outra fase de Saturno na sua vida, quando ele vai fazer um outro retorno daqui a quase 30 anos novamente. Quando você supera as dificuldades de Saturno, por exemplo, você na verdade se torna expert naquela dificuldade que você tinha. Porque isso, se você tiver consciência disso. Então, por exemplo, se Saturno está na casa 3 e isso significa que você poderá ter tido dificuldades no seu ensino básico escolar, dificuldades em se comunicar, até gagueira, se você tiver ali o senhor do karma no que tange a convivência com primos, a pequenas viagens, a questões intelectuais de estudo, certos travamentos, interação, isso pode ser o Saturno. Só que quando a gente, cada vez que passa por esse tipo de coisa, começa a se superar ao invés de deixar se sucumbir,
Daqui a pouco, quando você vê em determinado momento da sua vida, você é aquele cara que é o intelectual, o cara dos estudos, o cara que é palestrante, o cara que fala com todo mundo, o cara, você vai pro oposto, você vira expert naquilo que sempre foi uma dificuldade, porque você precisa entender que Saturno coloca isso como uma dificuldade para que você aprenda superando, entendeu? E não é uma lição fácil. Agora, se você não tem consciência disso, que é uma lição que você, é uma provação que você precisa superar e que você pode superar, porque muitas vezes tem outros planetas que te ajudam. No meu caso, por exemplo, Saturno está retrógrado. Significa que eu tenho uma chance maior de ter uma consciência e me internalizar mais para trabalhar determinada dificuldade onde o Saturno está posicionado, em determinado signo, em determinada casa, tá? E eu tô tocando na história do Saturno porque muitas vezes a gente tá patinando em certos assuntos e às vezes é o Saturno. Às vezes é um planeta retrógrado numa casa, por exemplo, se o Saturno estiver na casa 7 dos relacionamentos, você vai ter dificuldade com relacionamento, casamento, tudo seu vai ser mais atrasado, você desconfia, entendeu? Tem planetas que são considerados maléficos, tá? Mas maléfico no sentido que, por exemplo, não é que vai te arrebentar todo. Pode ser se você não entrar no fluxo, se você não tomar consciência. Por exemplo, o Plutão, né, que é uma energia muito forte, muito densa e de muita transformação, de morte, renascimento. Então, quando você descobre onde está esse planeta, em que signo, em que casa, em que grau, se está fazendo aspecto, inclusive você pode ver no seu mapa questões kármicas espirituais, você pode ver as questões de trabalho, de relacionamento, se você tem tendência para arte, por exemplo, aqui, agora eu vou entrar no detalhe aqui, por exemplo, os planetas que nós vemos no mapa é o seguinte, no caso Sol e Lua luminares, né? Mercúrio, que é da comunicação, Vênus, que é do amor, Marte, que é da guerra, Júpiter, que é das leis, né? Que, aliás, é um grande benéfico, onde você tem Júpiter, tudo é expandido, coisa maravilhosa você ter Júpiter na casa 2, me vem muita grana. Saturno, que é o senhor Cronos do tempo, do karma. Urano, que é o da originalidade, é o senhor do céu, patrono da astrologia. Netuno, que é o planeta diáfano, é o planeta da névoa, é o planeta místico. E Plutão, que é o planeta do poder, tá? Por exemplo, as casas são de 1 a 12, cada casa é um signo. Você, quando inicia a casa em determinado grau, em determinado signo, chama-se cúspide. Cada signo pertence a um elemento, são 4 elementos, né? Água, terra, fogo e ar. Você pode ter uma configuração no seu mapa que você pode ter, apesar de você ter um sol em fogo, você pode ter muita terra no seu mapa. E isso significa que você não é tão ígnea ou ígneo como pareceria, porque você tem muita terra no mapa. Então, tem gente que, por exemplo, a pessoa é de peixes, meu filho é de peixes, mas ele tem muito fogo no mapa, ele tem 4 pontos em Áries, então ele é mais ariano do que eu, por exemplo, entendeu? Às vezes a pessoa tem um signo no sol, mas ela tem vários pontos em outro signo que, na verdade, quando você vê, ela tem mais características do outro signo do que do próprio sol dela, tá? Os aspectos é a relação dos planetas conversando, tá? São conjunção, quando eles estão bem juntinhos, dentro de uma faixa de graus, sextil, 60 graus de distância do outro, se eu não me engano, é um aspecto muito bom. Quadratura já não é um aspecto muito bom, são desafios, tá? Que ele está fazendo justamente os 4 signos ali, com planetas, né, nesses 4 signos que são opostos em elementos. Trígono, tá? Em geral, o trígono são do mesmo elemento, né? Então, a casa 1 é a casa de Áries, a casa 4, a casa 5 é a casa de Leão. E a casa 9 é a casa de Sagitário. Se você tem planeta nessas 3 casas que são de fogo, você tem um trígono de fogo, tá? Oposição, quando um planeta está na outra casa oposta, né? Cada casa tem uma casa oposta. Tem as casas angulares, que é a 1, a 4,
a 7 e a 10. E tem essas casas, elas são muito importantes, porque as de baixo é a sua casa, é a sua vida privada, e as de cima já é a sua vida projetada no mundo externo. Os planetas podem ter movimentos retrógrados, eventualmente, o que na verdade eles não estão andando para trás, eles estão fazendo assim apenas um zigue-zague, então dá a impressão de que eles estão andando para trás, como se eles estivessem parados, mas na verdade eles fazem um movimento assim e continuam. E o movimento direto, né, que é a energia total dele, ele pode estar exaltado ou em queda, dependendo do signo da casa que ele esteja. Uma casa pode não ter planeta nenhum. E isso não significa que aquele planeta não esteja influenciando os assuntos daquela casa. Então, por exemplo, se eu tenho Capricórnio na casa 8 e não tem planeta nenhum na casa 8, isso significa que eu tenho mais liberdade para os assuntos da casa 8. Eu não tenho muito uma coisa determinada por uma energia de planeta ali, tá? Então, eu vou trabalhar os assuntos da casa 8 de uma forma capricorniana, tá? Então, por exemplo, aqui, essas casas angulares que eu falei, a casa 1 é o ascendente e a casa oposta, que é a casa 7, você vê o descendente. Tá? Então, se o seu ascendente é Áries, o seu descendente é Libra. A casa 4, que é a casa lá embaixo, é o fundo do céu, tá? Que é onde é a sua vocação dentro de casa ali, digamos. É como você se movimenta dentro do seu ambiente doméstico. Que a casa 4 é a casa de Câncer, é a casa da Lua, é a casa do doméstico, né? E o meio do céu é a casa oposta a 4, que é a 10, que é a sua projeção no mundo, a projeção de carreira pública. Tá? Então são essas 4 casas que formam essas casas angulares. Existem umas características de cada signo, sendo cardinal, que é aquele tipo de signo característico que gosta de direcionar, tem energia de direção. Signos fixos, que eles são mais, digamos que tem uma característica de determinação, né? Eles são mais determinados. E tem os mutáveis, que são mais flexíveis. Cada signo de cada elemento pertence a uma cruz, né? Que é a cruz fixa, a cruz cardinal e a cruz mutável. Então, assim, você tem que ver quantos signos você tem de polaridade. Então, se você tem mais signo da polaridade feminina, né? Então você tá mais na energia yin. Se você tem mais signos da polaridade masculina, você tem mais energia yang. Então, todos esses detalhezinhos, por exemplo, onde está a sua roda da fortuna? Você sabia que existe uma roda da fortuna? Que é um gift que ali o astro traz para você no teu mapa. Tem um infortúnio também, por exemplo. Então, eu tô na minha colinha aqui. Os nodos lunares, por exemplo, são considerados uma dica de missão de vida, algo que você tem que trabalhar. Porque onde está o norte e o sul, né? O sul são aqueles conhecimentos que você meio que traz dentro de você, como se fosse de outras vidas, tá? São certas características que você já tem uma certa... já aprendeu ou tem certa facilidade. E onde está o nó do norte é aquilo que você tem que olhar, é para onde você tem que se direcionar, tá? Então, por exemplo, o meu nó do norte é em Libra, o meu nó do sul, portanto, é o oposto em Áries. Significa que no que tange a colocação do meu eu como das coisas de Áries, eu já sou expert, digamos assim. E agora eu tenho que trabalhar a energia oposta, que é a energia de Libra, que é a diplomacia, a cooperação, a parceria, o equilíbrio, pensar mais no outro, aquela coisa toda, tá? Então, assim, às vezes, e aí esse nodo, ele é uma junção das duas elípticas de Sol e Lua, né? E é justamente os pontos onde tem eclipse de Sol e de Lua. E ali nesse nodo, você descobre uma diquinha de vida, entendeu? Esses planetas retrógrados que você tem que olhar, internalizar mais, são energias que você, por exemplo, não manifesta naturalmente, você precisa tirar de dentro, entendeu? Você precisa olhar,
conscientemente para aquela dificuldade, não vai se resolver sozinho. O planeta retrógrado, ele mostra para você que aquilo não vai se resolver sozinho com facilidade. Você precisa parar, olhar, conscientizar, ver o que vai fazer e superar, porque tudo é superável. Ninguém tá aqui numa coisa absoluta. O mapa não vai dizer assim, ó, seu desgraçado, você nasceu cagado, entendeu? Não vai. Então, por exemplo, aqui, deixa eu mostrar aqui mais um mapa. O meu tá tudo rabiscado, né? Por exemplo, existem asteroides. Quiron, vou falar do Quiron. Quiron é um asteroide importantíssimo, porque é a sua ferida que não cura. Então você pode ter dificuldades na vida que o Quiron explica. Quando eu soube onde estava meu Quiron, no signo e na casa, eu fiquei mal 2 semanas. Eu já vou te preparando logo. Sabe por quê? Porque tudo fez sentido. Então, desde o momento que eu tomei consciência daquilo, eu falei, cara, eu tenho que trabalhar em cima disso. Ou seja, não é uma coisa assim, né? Quando vem a explicação, é um alívio. Por isso que o autoconhecimento é importante, porque é algo que diz respeito a você. E a partir daquilo ali, você começa a destravar um monte de coisa na sua vida. Então, por exemplo, tem astrólogo que trabalha até com florais para ajudar, entendeu? Enfim, busque saber o seu Quiron, que é o curador. Ali é uma ferida que, por exemplo, quando você descobre o Quiron, você... Assim como Saturno, você começa a trabalhar aquilo em cima daquilo ali, você começa... O que você não consegue curar em você, você passa a ajudar os outros naquele tema. Então, um exemplo, tá? Drástico. A pessoa que teve um câncer, né? Teve uma fragilidade de saúde. Talvez não seja um bom exemplo, mas vamos lá. Ela se curou do câncer, porque... ela buscou alternativa, medicina tradicional, medicina complementar, ela mudou a alimentação dela, ela pensou positiva, ela começou a mudar o estilo de vida e ela se curou, né? Mas ela se curou, mas ela vai carregar esse fardo porque ela vai estar sempre vigilante, ela vai estar sempre se cuidando, ela sabe que ela se curou, mas ela vai estar sempre com aquele fantasma de, será que vai ter de novo e tal... E aí ela pode ser um exemplo para outras pessoas que estão passando pelos mesmos problemas. Por exemplo, quem usou droga, quem tem problema com vícios, problema com ganhar dinheiro. Enfim, pessoas que com a sua experiência dolorida podem servir de luz no caminho de outras pessoas. Esse é o Quiron. Então, no momento em que você descobre o Quiron e você trabalha em cima do Quiron, muita coisa na sua vida vai pra frente. Você tem que aceitar esse karma e trabalhar ele para ele se transformar num Dharma. Outra coisa muito importante também, para finalizar, que já tá assim, estourando, é a Lilith. A Lilith é um ponto na órbita da Lua, que é considerada a Lua Negra, tá? É um ponto que mostra ali uma escuridão, uma dificuldade, algo também ligado para, né, algumas teorias, questões kármicas. São coisas inacabadas que você tem dificuldade em resolver. Então você olhando a Lilith, que também tem a ver com o seu instinto, com coisas obscuras do seu inconsciente, coisas que se manifestam na sua vida que muitas vezes você não tem controle, pode ser explicado pela Lilith. Aí você sabendo em que signo que ela está, em que casa ela está, você pode trabalhar em cima disso. A Lilith também, quando ela está em signo de água, por exemplo, você pode ter uma mediunidade, uma bruxice, por exemplo, né, uma coisa assim, ligada a coisas ocultas e uma coisa assim, meio pesada, que pode ser explicado pela Lilith, por exemplo. Tá? Então, assim, aqui eu vou deixar o meu convite para você estudar astrologia. Acessa www.astro.com, faça seu mapa lá. Tem sites brasileiros, Personário, por exemplo, mas é que o astro.com ele é mais completo, tá? Você fuçando lá, você consegue fazer um mapa maneiríssimo. Eu, por exemplo, aqui, ó, esse aqui, se eu não me engano, foi do astro.com. Aí lá vai ter a mandala, entendeu? E aí você começa a pesquisar, você imprime, e aí cada aspecto vai estar... Deixa eu pegar, peraí, tô me enrolando. Por exemplo, aqui o Personário, tá?
Aí cada aspecto vai estar descrito, tá certo? Às vezes um aspecto pode estar até negando o outro, ser totalmente oposto. E aí você vê, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Mas é porque o astrólogo profissional, ele vai ver aquele mapa como uma síntese, entendeu? Ele não vai te dar, ele vai te dar cada aspecto, mas ele vai ler como um todo, tá? Principalmente onde tá pegando a situação. E aí você vai lá, você imprime, você estuda, você sublinha, isso aqui faz sentido, isso aqui não faz sentido. Às vezes você acha que não faz sentido, mas faz. Entendeu? Para observar, porque muitas vezes você não se deu conta ainda. Então leia várias vezes. Começa a parar para pensar. E aí, o que você vai fazer? Você vai começar a entrar na internet, no YouTube, e vai começar a ver signo na casa tal, signo no planeta na casa tal, planeta no signo, planeta na casa. E aí você vai começando a montar o que é cada coisa. E aí você vai começar a observar mais. Quando você começar a entender, pô, isso aqui é um problema, nossa, que é maneiro, ó, isso aqui eu tenho uma qualidade aqui que realmente eu não sabia que eu tinha, será que eu tinha, será que eu posso desenvolver isso? E aí você vai tendo dica de possibilidades, de potencialidade. Você vai ter uma dica ali do que pode ser uma potencialidade e do que é uma dificuldade, trabalhar em cima disso. Por isso que é uma grande ferramenta de autoconhecimento, tá? Bom, eu já falei pra caramba, eu não sou astróloga, tá? Eu sou metida besta, que eu me pesquiso. Eu aqui vou até mostrar aqui esse livro da Cláudia Lisboa, que é uma astróloga super conceituada, das antigas, aí ela tem canal no YouTube. Eu comprei esse livrão dela aqui, eu tenho outro dela também, que aqui, ó, explica tudo, tá? Existem vários livros de astrologia, procura no sebo, entendeu? Começa a ver. Cara, é uma terapia gratuita. Busque o autodidatismo, busque o autoconhecimento. E aí depois você procura um astrólogo para ele te tirar tuas dúvidas e ver o que pode fazer melhor para você, tá bem? Essa é a dica que o Desmatrix deixa para você, tá bem? Um beijo. Desmatrix.